Atos capítulo 4, versículo 1 ao 22. Falavam eles ainda ao povo quando lhe sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinares ele, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere, até o dia segundo, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, se reuniram em Jerusalém as autoridades, os anciões, os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre, todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, o perguntaram: com que poder, em nome de quem vocês estão fazendo isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós, todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que ele está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vocês, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não a salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e sem estudo, admiraram-se e reconheceram que eles haviam andado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com eles? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome, a quem quer que seja, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operara esta cura. Obrigado, Senhor, pela sua palavra nessa manhã. Pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo nos guie, Senhor, iluminando os olhos do nosso coração e trazendo a revelação do Senhor para nós. Que nós pedimos em nome de Jesus. O livro de Atos, né, que vocês ainda estão em Atos, né? É impossível sair de Atos. Atos é muito grande. O livro de Atos, na verdade, ele é a história da igreja, né? O prosseguimento não dos apóstolos, mas é a obra do Espírito Santo por meio do ministério dos apóstolos. Então você tem o Senhor 40 dias com os discípulos e ensinando, né? Como nós cantamos, né? Vem o teu reino. E Jesus fica 40 dias falando do reino dos céus e faz a promessa do derramamento do Espírito, que o Espírito viria. Então, nesse ínterim em que eles estavam ouvindo sobre o reino e aguardando a promessa do Espírito Santo, o Senhor falou para eles: vocês têm que voltar para Jerusalém, porque a promessa vai vir, mas vocês vão ter que obedecer. Vocês vão ter que esperar esse período em que o Espírito Santo vai vir. Eles ficam esperando. No período de 10 dias, eles sobem para o terraço de uma casa e começam a orar nesse período e, de repente, vem do céu um vento como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam reunidos. E existe 3 manifestações da vinda do Espírito Santo. Ela vem como vento, ele vem como fogo e ele vem como línguas. Eu senti que nessa manhã o Espírito Santo nos visitou.
né? Tivemos até cânticos espirituais, porque o Espírito, como vem, ele vem como um vento, irmãos. Ninguém pode pegar o vento, ninguém pode conter o vento. Então, uma figura linda do Espírito Santo é a figura da sua presença manifesta como vento. Como a gente precisa, irmão, estar aberto para o soprar do Espírito, para o guiar do Espírito, para a direção do Espírito. Se a gente engessa a reunião e coloca um cronograma, esse é o primeiro passo, esse é o segundo passo, de fato nós não entendemos o poder do Espírito Santo. Então o Espírito Santo veio, e à medida que o Espírito Santo veio, agora a igreja existe. E quando a igreja existe, ela tem uma prática que deve ser comum a todos os cristãos. O que uma igreja faz? Você está reunido na igreja. O que você tem que fazer na igreja? No mínimo, você tem que ter ensinamento. Depois, você tem que ter comunhão. Comunhão, como nós estávamos falando aqui, não é um dia marcado, amém, irmãos? Para comunhão. Quarta-feira é o dia da reunião. A comunhão não é reunião, irmãos. A comunhão pode ser com o seu vizinho, com o seu amigo, no trabalho, varrendo a rua, cuidando da sua esposa, cuidando do seu filho, fazendo comida, irmãos. Nós devemos estar abertos para o Espírito Santo, porque a gente começa a colocar, às vezes, as coisas sagradas dentro de um quadradinho, dentro de uma performance humana. Não! Quando diz Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, não significava que a igreja estava marcada dentro de um processinho, dentro de um método. Amém, irmãos? A igreja era livre, a igreja estava debaixo do ventar do Espírito Santo, irmão. O Espírito estava ventando. E dentro desse movimento do Espírito Santo, Pedro e João foram orar. Quando eles chegaram para orar ali na porta do templo, em Atos 3, tinha um homem que esmolava a vida toda. E Pedro e João falaram, não temos prata e nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E ele foi curado, irmãos. Mas o templo sempre esteve naquele mesmo lugar. Eu acho que isso até sustentava o templo. Eu acho que os sumos sacerdotes, os anciões do povo, até falavam, quando vocês passarem, tem um homem lá. O templo virou uma muleta, irmãos. A organização, a estrutura do que a religião se tornou naquele tempo, virou uma muleta para aquele homem. A religião não cura, amém, irmãos? A religião não salva. Por isso que Pedro disse, não temos prata e nem ouro, mas o que tem eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. À medida que ele ouviu o nome de Jesus, ele foi curado, irmãos. Só que a religião não quer que a gente fale sobre a pessoa do Senhor. A religião quer nos calar, quer que a gente fique quieto. Porque tudo organizado, tudo dentro de um modelo, não aceita aquilo que o Espírito Santo pode fazer fora daquele contexto, irmãos. Como assim que um homem é curado? Como que o homem sai disso aqui? Como que ele vai largar essas coisas aqui? Isso aqui existe na vida dele há muito tempo. Mas não é assim que o Senhor age, irmãos. A forma que o Senhor age é diferente da forma que nós pensamos, como igreja, como movimento de irmãos. Irmãos, o Espírito é livre, irmãos. O Espírito precisa comunicar algo às pessoas que às vezes nós achamos que é certo, mas o Espírito não quer mais aquilo. O Espírito não se move mais naquilo. Imediatamente, irmãos, o que a gente percebe é que quando ele foi curado, a religião se levanta contra Pedro e João. Por quê? Porque a igreja, assim que ela nasce, primeira coisa que o Espírito Santo dá a ela, perseguição, tribulação. Não tem como você ser guiado, movido pela pessoa do Espírito Santo, se o Espírito Santo não lhe der essa coisa chamada perseguição. Quer saber se você está na vida da igreja? É se você tem passado por períodos de perseguições. E aqui você vê nitidamente que Pedro, quando inquirido,
pelos oficiais do templo, da religião judaica, ele diz assim, Pedro e João responderam, julgai que é justo diante de Deus que nós temos que primeiro ouvir a Deus. Irmãos, não é a opinião do povo que Pedro estava seguindo. Nem João estava seguindo, não era o conceito da religião que eles estavam seguindo. Eles estavam desde o Pentecostes seguindo o mover do Espírito Santo. Então era natural que diante de tudo que a religião tinha, Pedro e João, eles iam contra. Ou numa linguagem atual, eles iam bater de frente. Não ia passar batido, não. Por isso aqui, Lucas diz agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Aí ele diz lindamente, e concede aos seus servos, olha isso aqui, que anuncie a palavra com intrepidez. Então, nós não vamos submeter. Nós não vamos nos colocar debaixo disso. Vai vir a perseguição, nós vamos sustentar o que nós cremos. Nós vamos continuar fazendo o que o Senhor nos chamou para fazer. O que o Senhor chamou eles para fazer? Para pregar o Evangelho. Não é isso, né? O chamado deles? Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós e sereis as minhas testemunhas. O que uma testemunha faz? Ela fala, irmão. Ela anuncia, ela declara, ela se move em torno daquilo que ela viu, aquilo que ela ouviu. Irmãos, como a gente precisa, como aqui na parte final de Atos 4:19, versículo de número 29. Com intrepidez eles deveriam anunciar a palavra. Irmãos, seja intrépido, amém? Não preserva nada. Tem um coração totalmente aberto, porque as perseguições é a coisa mais necessária para a igreja, irmãos. Se não tem perseguição, eu vou ser bem claro, nem igreja nós somos. Não tem ataque das pessoas, ninguém fala mal, ninguém questiona, ninguém critica, ninguém escreve contra você. De fato, se a sua igreja está agradando a todo mundo, a sua reunião, a sua forma de reunir, agrada a todo mundo, você não é um cristão do Novo Testamento. Porque a forma da igreja primitiva, assim que o coxo é curado em Atos capítulo 3, sucessivamente Atos capítulo 4, a perseguição começa. Olha como Paulo diz em 2 Timóteo 3:12. Paulo diz assim, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quer viver vida piedosa? Quer adorar o Senhor? Quer ler a Bíblia todo dia? Quer orar? Quer reunir? Vai ter que ser perseguido. Não tem como reunir sem que você perceba que as pessoas vão te atacar por aquilo. Por que eles estão fazendo isso? Por que eles estão agindo dessa forma? Por que eles resolveram caminhar por aqui, não por ali? Mas Paulo disse, se você quer viver piedosamente, a perseguição é a primeira porta de entrada. A porta de entrada é justamente essa. A perseguição. Qual é o nosso direito? Aceitarmos a perseguição. Não fugirmos quando formos criticados, ameaçados, caluniados, difamados. Quando as pessoas falarem, não, ele não é isso aí não. Eles não são isso não, eles não são essa candura toda. Esses irmãos aí não é isso não, que vocês não conhecem eles. Você já ouviu isso, irmão? Você fala, vocês não sabem quem eles são, nós conhecemos eles há 40 anos. Irmãos, Paulo diz que quer viver piedosamente, tem que ter o elemento da perseguição. A piedade está atrelada à perseguição. Quanto mais você lê a Bíblia, mais perseguição vai haver. Quanto mais você orar, mais perseguição vai haver. E é tão belo que a perseguição, ela... Eu vou falar uma coisa que os irmãos não se espantem. Não vem de fora. Ela não vem de fora. Às vezes a gente acha que quem vai nos perseguir é aquele vizinho chato, é aquela pessoa lá que mora do outro lado. Mas na nossa referência cristã, a perseguição vem dos irmãos.
Quem que está perseguindo Pedro e João? É os principais sacerdotes, os anciões do templo. Quem está perseguindo eles? O judaísmo, irmão. Quem é o judaísmo? Você sabe quem é o judaísmo? O judaísmo é o povo de Deus, que recebeu a lei de Deus, que Deus deu o templo, Deus deu o tabernáculo, Deus deu tudo para aquele povo, Deus deu a lei, Deus deu as alianças, Deus confiou tudo a Israel. Só que chegou um devido momento que Israel se apropriou das coisas de Deus e deixou Deus ir. Deus foi embora. A forma estava ali, a maneira, o método, as coisas da igreja estavam todas ali, mas Deus não estava mais ali. Então, quando eles viram um movimento fora, dentro do quadrado do judaísmo, eles falaram: não pode anunciar o nome de Jesus, não pode falar, porque tinha que vir deles, tinha que passar por eles. Eram eles que aprovavam, eram eles que desaprovavam, irmãos. Mas quando você olha para Gálatas 2:4, diz assim: e por essa causa, falsos irmãos se entremetem e tentam espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo e nos levar à escravidão. O que certas pessoas tentam fazer quando a perseguição surge? É espreitar a sua liberdade. Quando surgiu a guerra dos bóxeres na China, o irmão Atimani tinha 1 milhão de irmãos reunindo como igreja. O que o governo chinês disse para o irmão Ni? Você não pode pregar sobre Jesus. Você não pode evangelizar Xangai, nem Shefu, nem Shanghai. Você não pode anunciar em nenhum lugar a palavra do Senhor. E o irmão Ni falou: não, eu vou continuar pregando. Então você vai ser preso. Só que quem estava militando dentro do governo comunista eram cristãos. Vocês entenderam, irmãos? Eram pessoas que se associaram com o Estado para prender os crentes que não queriam se submeter às leis estatais chinesas. Olha que coisa, irmão. Em vez dos irmãos protegerem os irmãos, eles entregaram os irmãos de bandeja ao governo comunista para que eles fossem presos, irmão. É isso que Paulo está dizendo assim. Os falsos irmãos se intrometem no nosso meio para tentar espreitar a nossa liberdade que temos em Jesus Cristo. Que liberdade de adorar o Senhor igual nessa manhã, irmãos. De ser espontâneo, de abrir o coração, de ler a palavra, de orar, de visitar, de acompanhar e de evangelizar, irmãos. Não existe ninguém, irmãos, que pode dizer que tipo de reunião você deve ter ou que tipo de reunião você não deve ter. Olha o que Paulo diz, lindamente Paulo diz assim: nós fomos chamados para a liberdade em Cristo Jesus. Somos livres, irmãos, para reunir em qualquer lugar, com qualquer irmão, em qualquer hora, em qualquer momento. Não há ninguém que possa nos impedir de reunir. Ninguém. Nenhum grupo, nenhum movimento. Nem Fábio Falcão, fulano e cicrano, irmãos. Nós somos livres. Paulo diz assim: cuidado que se perder a liberdade, Paulo diz assim, vocês vão ser tomados pela escravidão. Então saiba, a perseguição vem de dentro. É quem andou com você, quem comeu com você, quem foi na sua casa, quem te discipulou, quem te ajudou. Por causa da religião, o Atimani foi preso. Então, tudo que Satanás vai fazer é levantar irmãos falsos perto da gente para tentar reduzir a nossa comunhão e tentar nos aprisionar. A palavra aqui, escravidão, tem um sentido de prisioneiros. O Atimani, o que o Atimani não fez desde que ele foi preso? Ele foi proibido de ler a Bíblia. Ele foi proibido de orar na prisão. Ele foi proibido de cantar na prisão. Deram um monte de livro comunista para ele traduzir. E ele ficou o período em que ele ficou preso traduzindo os livros. Escravo.
E é isso que a religião quer fazer também com a gente. Quer nos escravizar a sistemas humanos, a conceitos de homens, a movimentos humanistas, as coisas que os homens criam. E fala, não foi assim que Deus falou. Foi a maneira que Deus mostrou. Irmãos, nem sempre a obediência a Deus quer dizer que a gente está indo contra as pessoas. Às vezes obedecer, se lembra quando Samuel falou para Saul, às vezes obedecer é melhor do que sacrificar. Como é difícil obedecer a Deus. Ainda mais quando as coisas são visíveis e as coisas estão ali, você fala como? Deus está ali. Quando você olha para o judaísmo, lá no passado, Deus estava lá ou não estava? Estava ou não estava? Não estava. Não estava no judaísmo. Deus saiu do judaísmo e encontrou um grupo em Pentecoste. Deus largou a estrutura do templo, Deus largou a guarda do sábado, Deus largou as cerimônias, Deus largou o sumo sacerdote, Deus largou o sacerdote, Deus largou o ancião do templo. Tanto que quando Jesus vem para falar sobre as coisas que o Pai o havia dito, quem confronta Jesus o tempo inteiro, irmão? Não é Roma, não, irmão. Roma protege Jesus. O Estado protege. Pilatos diz assim, eu não vejo nada de errado nele. O Estado fala assim, esse homem não é isso que vocês estão falando, não. A religião fala, ele é contra os nossos costumes e nossas tradições, ele não lava a mão. Ele come sem lavar a mão, ele não guarda o sábado. Vocês entenderam, irmãos? Só que a estrutura está lá. Quem você vai seguir nos dias de Jesus? O judaísmo ou os discípulos de Jesus? Fala, irmão. A maioria seguiria o judaísmo. Porque está organizado, irmão. Tem o nome de Deus. As coisas ali parecem sagradas. A forma é sagrada, o movimento é sagrado, o culto é religioso, é atraente, tem um lugar, vê The Chosen, irmão, que você vai ver isso. Eu tenho falado para todos os cantos, vê The Chosen, você vai ver. Nicodemos por trás da parede ofertando, mas não querendo se relacionar, senão é preso e morto, apedrejado. É a mesma coisa. Se associar com eles vai ser perseguido e muitos não querem ser perseguidos. É melhor manter o status. É melhor manter a posição. Então, a perseguição vem dos irmãos na igreja. Sabe quem me ataca? São os irmãos. Sabia disso? Sabe quem te persegue? Quem é? Os irmãos. Sabe quem botou o Atmani na prisão? Os irmãos. Sabe quem entregou Bonhoeffer ao sistema nazista? Os irmãos. A igreja da Alemanha se associou com Hitler. E Dietrich Bonhoeffer falou, não podemos. Mas como nós vamos ser igreja? Nós vamos ser perseguidos, Bonhoeffer. Tem um livro chamado Discipulado, leia. É Bonhoeffer ensinando como sair da organização da religião e reunir como igreja perseguida nos lares, cuidando um do outro, na casa do outro. Até que a igreja alemã entregou Bonhoeffer para Hitler, para o sistema de Hitler. E ele foi enforcado em praça pública. Então a história mostra que os nossos inimigos estão do nosso lado. Foi com Atmani, foi com Bonhoeffer, e vai ser nesses últimos dias, a mesma coisa. Então a perseguição é porque eles quiseram só andar com Jesus. Por que eles foram perseguidos? Atos 4,13 diz assim, com intrepidez Pedro, diz assim, né? Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens sem estudo e sem cultura, admiraram-se e disseram, eles andavam com Jesus. Você entendeu, irmãos? A diferença não é o que você aprendeu de Jesus, o que você sabe sobre Jesus.
A questão é que a igreja precisa aprender a andar com o Filho de Deus, para saber o que o Filho de Deus quer, como ele pensa, como ele quer se mover. Esse foi meu desafio às acusações a partir de 2010. Eu nunca consegui estar atrelado a nada que me subjugasse a nenhum sistema humano. É impossível, irmãos. Se você leu a Bíblia, o homem não pode te manipular, irmão. Nenhum movimento humano, seja ele organizado ou desorganizado, porque tem movimentos organizados que são manipuladores, mas tem movimentos desorganizados, que a gente chama de desigrejados hoje, que também são super manipuladores. Mas como que você vai discernir? Como a religião discerniu Pedro e João? Eles não têm cultura, eles não leram muita coisa, eles não leram John Stott, eles não leram Paul Walsh, eles não leram Leandro Vieira, eles não leram nada, eles não têm teologia sistemática. Mas ó, quando você chega lá, você vai entender que aquela galera anda com Jesus, amém, irmão? Vamos andar com o Senhor, amém? Andando com o Senhor, nos passos do Senhor, se movimentando em torno da pessoa do Senhor, a gente suporta a perseguição. A gente suporta os ataques. Anda com o Senhor. Amém? Caminha com o Senhor. Você imagina, irmãos, Jesus tem 12 pessoas que viraram as costas para o judaísmo. Você acha que era fácil? Você acha que era normal? Você chegar numa casa igual de Maria, uma mulher que era pecadora, que se prostituiu a vida toda, e de repente tem um monte de homem na casa de Maria. Está todo mundo lá na casa de Maria, a Madalena, que foi liberta de 7 demônios. A religião não entendia isso não, irmão, porque Maria Madalena era impura aos olhos da religião. Quem era Maria aos olhos da religião? Era uma endemoniada. Era uma mulher qualquer. E de repente o Senhor a libertou, irmãos. E é interessante que Jesus falava, não vai para lá não. Jesus falava, segue com a gente. Vem com a gente, vamos andar com a gente. Vamos por aqui. Como a gente precisa, irmãos, entender de novo a caminhada com Jesus. Faz os irmãos andar com o Senhor. Tira os irmãos da estrutura, amém? Do conceito da igreja, esse negócio volumoso. Que a gente seja discípulos de Cristo, amém, irmão? Por isso que Mateus 28, 18 a 20, a grande comissão é ide pelo mundo, pregai o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. O que é discípulos de Jesus? É seguidores dele, irmão. Ontem eu achei muito interessante a irmã. Eu não entendo vocês, eu ainda não sei quem vocês são, eu não compreendo. Não tenta mostrar para ela quem nós somos, amém, irmão? Mostra com quem nós andamos, amém? Que ela aprenda essa direção. E eles foram para lá, eles estão seguindo, não é um grupo. Não fica nem mostrando a mim, amém, irmão? Não fala de Fábio Falcão, não, fala de Jesus, amém? Mostra Cristo para ela. Dá Jesus. O movimento que nós temos é o movimento de Cristo. É o movimento de Jesus. E é isso que a religião falou, olha, não vejo educação teológica nenhuma no discipulado deles. Mas eles estavam com Jesus. Esse é o nosso testemunho. O que testemunho nós devemos manter como igreja? O testemunho de Jesus. Não é de movimento, de métodos, de coisas que nós criamos para entreter os irmãos, para divertir os irmãos. Falei em Itaboraí sexta-feira. Na igreja a gente só tem 4 elementos da nossa fé, que é estudo, comunhão, partir do pão e orações. O resto cabe se não fere a nossa fé. Encontro de casais, reunião de jovens, sala para as crianças, conferência, retiro, evangelização, cuidado de outras comunhões de irmãos. Mas, irmãos, o nosso testemunho não são essas coisas, amém? O nosso testemunho é de Atos 4:20,
que eles falaram para eles, para os religiosos, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Como você vai cuidar da igreja se você não tem testemunho? Você não tem nada. Eu estou aqui porque o meu pai, a minha família e fulano. Não, irmãos. O nosso testemunho é do que nós vimos e ouvimos. Percebe Paulo no caminho de Damasco, quando ele está indo para prender os cristãos em Atos 9, com a carta dos principais sacerdotes. Quem autorizou a prisão dos irmãos? Fala. Não foi Roma. Roma não ligava para o judaísmo e nem para os cristãos discípulos de Jesus. Roma não estava preocupada com esse negócio de culto, amém, irmão? O Estado não quer saber de igreja, não, amém? É a igreja que se associou com o Estado para conseguir as coisas do governo, entendeu? É ela que tira o dinheiro do Estado. Mas o Estado, ele chega a dizer, o Estado é laico, porque ele não quer saber desse negócio de culto. Mas quem assinou a carta, como eu queria ler aquela carta de Atos 9, foi o judaísmo. Vai lá, Saulo. Prende, arrasta e mata. Então é sempre a religião. Uma melhor aplicação, o judaísmo eram os irmãos deles. Estiveram do lado o tempo inteiro. Só que quando Jesus veio, Jesus quebrou isso, irmão. Jesus derrubou esses conceitos. O judaísmo é uma coisa, os discípulos, os testemunhas de Jesus é outra coisa, amém, irmão? Vocês estão entendendo? O testemunho de Cristo é aquele que Saulo, quando ele estava no caminho de Damasco, ainda ligado ao judaísmo, é o que ele viu. O que ele viu? O Senhor. Ele estava ali, de repente ele viu uma luz. Jesus apareceu como uma luz. O que é ver Jesus? É vê-lo em revelação no coração. Ele tinha um coração cego, não conseguia perceber o testemunho do Senhor, e de repente Saulo, no caminho ali, ele viu uma luz e ficou cego. Ficou cego. Ficou tateando, tentando entender. Mas ele ouviu uma voz, amém? Primeiro ele viu a luz da iluminação, da revelação da pessoa do Senhor. O nosso testemunho está baseado na pessoa do Senhor. Nós nos reunimos em torno do Senhor, na glória do Senhor, na autoridade do Senhor, debaixo do discipulado do Senhor. Nossa reunião é em nome de Jesus Cristo. Nenhum movimento de irmão, de Fábio Falcão, de fulano, de ciclano, irmão. Porque se eu morrer agora, vocês vão seguir quem? É Jesus, irmãos. É o que Paulo viu em Damasco. Ele viu e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Interessante, né? Saulo não estava perseguindo Jesus. Quem que ele estava perseguindo? Os irmãos. Fica tranquilo, amém, irmãos? Não se defende, amém? Não escreve uma carta, não trata mal. Abraça, beija. Se der para se associar, se associa. Se te receber, recebe. Se te abraçar, abraça. Nós não somos inimigos dos irmãos. Somos inimigos de quem nega a fé. Testemunha de Jeová, Mórmon, Igreja Cristã Maranata, Congregação Cristã do Brasil, a ala adventista tradicionalista e qualquer seita que está por aí, que nega Jesus Cristo, nega o arrebatamento da igreja, nega o céu, nega o inferno. Mas irmãos, são nossos irmãos. Mas Paulo foi tratado igualzinho a gente. Depois que ele vai lá para a casa de Judas, os justos, fica 3 vezes, Ananias chegou. Ananias não acreditava que Saulo era irmão. Nem eu. Eu não ia lá, não, irmão. Você ia? Eu não. Rapaz, e se o homem volta a enxergar? Você tá roubado, cara.
Se ele recobra a visão e fala, você é um dos irmãos, está preso e morto. Ananias não conversou, irmãos. Chamou logo de irmãos, por isso que falou, já está convertido, né? Saulo, irmão, recebe vista, recebe o batismo, invocando o nome dele. E lindamente, irmãos, o que Saulo viu e ouviu, ele foi praticar na hora. Começou a entrar em Jerusalém falando, Jesus é o Filho de Deus, Jesus morreu para te salvar, para te libertar do inferno. Creia em Jesus. Começou a causar tumulto, porque a igreja ainda estava muito próxima ao judaísmo, tinha medo ainda. Ela estava ali muito pertinho do judaísmo. Aí falaram, vamos tirar Saulo de cena, vamos mandar ele para casa. Por isso que alguns irmãos acham interessante que você fique na sua casa mesmo. Manda para casa. É bom, ele causa tumulto, ele fala demais. Ele causa problema. Quem mandou Saulo embora foi quem? Mandou Saulo sair da reunião de Jerusalém. Quem mandou? Os irmãos. Tiago, maior, reuniu lá com Judas, falou, vamos assinar uma carta, deixa Paulo ler a carta, e ele volta para Tarso. Ele gosta de ler, lá tem uma biblioteca grande, cheia de livros, deixa aquele homem lá lendo. Porque o que Saulo fazia, Atos 4:20, ele anunciava o que ele viu, Jesus! E o que ele ouviu, a voz de Jesus, irmão. O irmão me perguntou, a quem você segue? Qual ministério? Eu falei, de Jesus. Mas quem está sobre você? Jesus! De qual ministério você é? De Jesus! De qual comunhão você segue com qual grupo? O de Jesus! E a música como que é? É a que exalta Jesus! Tudo é Ele, irmãos! Tira Ele, organiza. Tirou Ele, deixa de ouvir e ver. Está lá o judaísmo até hoje. Quem que está jogando bomba no Irã? Fala. Quem está por trás de Netanyahu? Os líderes do judaísmo estão lá, irmãos. Quem aconselha Netanyahu? É eles. Netanyahu é o quê? Ele é judeu, irmãos. E ele é judeu praticante. Aquela guerra é chamada de Guerra Santa. Quem são os árabes? São os filhos de Ismael, que foram expulsos de casa. Que é o filho de Agar. E Sara falou, ele não pode crescer aqui em casa. E Deus mandou uma botija de comida com um pouquinho de água. Rejeita essa mulher. Olha o problema lá. Então lá, irmão, essa noite acordei de madrugada para orar. Aí orei um pouquinho, fui ver, irmão, a noite inteira jogando míssil. Matou 13 israelenses. Foram mortos, inclusive crianças. Você entendeu o problema que Israel criou? Mas ela é uma religião que está aguardando o Messias. Mas ele já veio, amém? Ele morreu, ele ressuscitou então, irmãos. A mensagem de Pedro e João era única, era uma só, não tinha 3, 4 mensagens. Eu conversei com o irmão aqui, antes dele casar e ir embora daqui. Ele falou, antes eu quero conversar, eu sentei com ele ali, na entrada aqui, e ele me fez algumas perguntas. E ele falou assim, como a gente interpreta a Bíblia? Assim, Atos 4:18. Chamando-os, ordenou-lhes que absolutamente não falasse e não ensinasse em nome de Jesus. Como que se interpreta a Bíblia? Com a ótica de Cristo, irmãos. Se você for a palavra, não ver Jesus, para de ler a Bíblia. O assunto de Gênesis é Cristo. Êxodo, Cristo. Levítico, Cristo. Números, Cristo. Profeta maior, Cristo. Profeta menor, Cristo.
Livro de sabedoria é Cristo. Os salmos é Cristo. Tudo é Cristo. Os 4 evangelhos apresentam quem? Cristo. O livro de Atos que vocês estão estudando. Quem é o ponto principal de Atos? Cristo. As 14 epístolas de Paulo. Quem é o ponto central das epístolas paulinas? Cristo. Falei para o Lucas. Falei. Ele falou, mas é difícil, irmão, ver Cristo em tudo. Eu falei, quando tira Cristo é só doutrina, Lucas. E doutrina sem Cristo cria uma religião, um sistema. Olha o judaísmo lá. Tem toda a estrutura, mas sem Jesus Cristo. Até hoje está lá. Eles estão lá, irmãos. Então, o ensinamento de Pedro é o mesmo nosso, é Jesus Cristo. A mensagem de Pedro e João tem 3 características para terminar. É uma mensagem de amor. Romanos 5,8, Paulo diz, Deus prova o seu próprio amor para conosco, porque Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. A nossa mensagem sobre Cristo aponta para o amor dele. O amor que nos salva, da sua ira, daquilo tudo que o Senhor estava contra nós. Então, quando cuidar dos irmãos, seja como Pedro, como João, nós não vamos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. O que ele viu? O que ele viu? Ele viu o Senhor, irmão. Qual é o ministério do Senhor nos 3 anos? Com os 12. Curava o homem da mão ressequida, a mulher com fluxo de sangue, o cego de Jericó, o homem no tanque de Betesda, a filha de Jairo, Dorcas, a sogra de Pedro. O ministério de Jesus era um ministério que estava associado com pessoas, amém, irmão? Não é com estruturas, com coisas de Deus. Eram pessoas que ele encontrava e sentava e comia com ela e abraçava ela e beijava, abraçava e curava. E às vezes não curava, amém, irmãos? Às vezes a cura não era física, mas era a cura da alma. Era o coração restaurado, a vida restaurada, irmão. Muda a forma, amém, irmão? Nós aprendemos aquilo tudo. Eu estou nisso há 30 anos, eu sou um quadradinho. Que luta, irmão, eu tenho tido para anunciar essa mensagem do amor, irmão. Essa mensagem livre, que não vê se é homossexual, se não vê se é lésbica, que não vê se não tem igreja, que está na igreja, que não é da igreja. Não! Amém, o Silvio. Olha eu na forma quadrada, perguntei o Silvio, você não falou de qual igreja ela era? Ele falou, não, irmão, não. Levei ela na cabeça dentro do carro, falei, oh meu Deus, tem misericórdia, entendeu? Quem tinha da forma do quadradinho. Mas a mensagem de Silvio foi sobre ele, irmão. As coisas que ele faz. É isso que as pessoas querem. Segundo, é a mensagem da vida eterna, que eu falei ontem. Deus amou muito de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha, mostra as coisas futuras para as pessoas. O que a igreja faz é ficar mostrando as coisas da igreja. Aqui nós somos assim. Mulher usa isso, homem faz isso, a criança é isso, nosso grupo é esse, aquilo lá é o lugar que nós nos encontramos, essa aqui é o lugar que eles formam os líderes, esse aqui é o líder, aquele é outro líder. Não, irmão. Dá as coisas eternas para as pessoas. É céu, é reino, é Espírito Santo, é salvação, é santificação, é glorificação. Mostra às pessoas tudo aquilo que elas estão carentes. Olha essa irmã. Viu o que ela falou? O que o marido dela precisa, irmão? Das coisas eternas. Sobre Jesus. Ele nunca ouviu isso, irmão. Que ele conhece as coisas da religião, que o feriram, que o machucaram, que substituíram Cristo na vida dele. Mas, por último, é uma mensagem de transformação. Romanos 8, 36. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. 3 coisas, irmãos, que a gente pode fazer como igreja, embora perseguidos, amém? E aqui vocês estão 2 igrejas, e quem está aqui estão em perigo constante. Vocês aqui
E quem está lá pela banda de Jacarepaguá, aquela banda do Rio, perseguição constante. Eu fui salvo em Itaboraí. Em São Gonçalo também, era bravo, né, João? Eles estão em toda parte. O que a gente faz? Pregue uma mensagem de amor, amém? Ame as pessoas. Anuncie também que esse mundo vai passar. As coisas aqui, família, casa, carro, dinheiro, isso tudo vai acabar. Uma mensagem de transformação. Isso é o que conta, irmãos. Se tiver irmãos aqui, em outros lugares, que viram essas coisas, irmão, é a maior felicidade do nosso coração, amém? Vamos, no meio da perseguição, vamos amar as pessoas. Vamos anunciar a eternidade para as pessoas e uma mensagem de transformação para elas. E vamos deixar. Não tem jeito. No final, quem se organizou com o Estado para levar Jesus à cruz não foi o mundo, irmão. Quem que levou Jesus para a cruz? Fala, irmão. Os irmãos. Foram eles, vocês não têm noção. A festa que Jesus foi crucificado, qual era o nome da festa? Da Páscoa. Eles estavam celebrando aquela festa quando eles atravessaram o Mar Vermelho. Falaram, vamos matar esse judeu louco. Esse judeu diz que é Deus. Mataram o filho de Deus. Mesma coisa. Não mudou. A perseguição vem dos irmãos. E eu vou falar com você, é difícil ouvir isso, eu luto contra isso, mas nós temos que amar os irmãos. Ame os irmãos. Às vezes não dá para andar com os irmãos, mas amar é amar. O que é amar? O irmão perguntou. Irmão Fábio, como que ama os irmãos? Amando. É igual você com sua esposa. Quando ela briga com você, você deixa de amá-la? Por alguns segundos você deixa de amar. Mas depois o amor é renovado. O amor é restaurado. Reunir é outra coisa, amém, irmão? Amar é amar, amar é amar. Amar é 1 Coríntios 13. O Paulo lindamente diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos ou dos homens, tivesse o dom de profetizar, se desse todos os meus bens para as pessoas. Paulo resume, porque a igreja de Corinto era uma igreja igual a nossa. Falei para os irmãos de Itaboraí, você acha que o problema está na igreja batista? Não. Na presbiteriana? Não. Na anglicana? Não. Na congregacional? A primeira menção de divisão está na igreja primitiva. Primeiro incesto ou pornografia, adultério, está onde? Na igreja primitiva. Não era nem denominacional, mas tinha um menino que possuía essa mulher. Litígio, estava onde? Irmão que colocava o outro na justiça. Na igreja em Corinto. Onde estava o abuso dos dons, que a gente acha que é da Assembleia de Deus? Não é não, irmãos, é da igreja primitiva. Quem falava que tinha mais língua e falava mais em língua, profetizava, revelava, era a igreja de Corinto. Por isso que Paulo ajusta no capítulo 12. Quem abusava da mesa, ficava discutindo sobre a mesa, essa mesa é nossa, então, se você não chegar na hora, não parte o pão. Paulo falou, se você tem fome, come em casa, a mesa não é lugar para ficar comendo do jeito que você quer, espera seu irmão. E aonde está o problema da mesa? Essa mesa é nossa. A primeira divisão por causa da mesa. Qual é a igreja? Batista? Não existia. Os batistas surgem no século XVI. É presbiteriana? Não, surgiu no século XV. É na igreja primitiva, irmãos. Então, viver a igreja primitiva é o lugar de maior loucura que nós procuramos e caímos nisso. Mas eu gosto disso, hein? Te louvamos nessa manhã. Louvamos pela tua palavra, pelo seu cuidado. Pedimos perdão nessa manhã, que às vezes não aguentamos a perseguição, às vezes não aguentamos as pressões, e às vezes até achamos que é o diabo que está fazendo isso. Mas como nós precisamos entender que o Deus que servimos é um Deus soberano que está sentado num trono de glória e que está cuidando da igreja, mesmo quando as coisas não vão bem, mesmo quando
a perseguição está instalada, mesmo quando os ataques vêm de dentro, o Senhor não saiu do seu lugar de liderança e de cabeça da igreja. Por isso, nessa manhã, nós dizemos obrigado à cabeça da igreja. Mesmo quando não entendemos, mas tu estás encabeçando-nos. Tu estás nos guiando no meio das afrontas, das perseguições, das calúnias, das desgraças que surgem. Obrigado, Senhor. Obrigado pela igreja do Senhor. Que não entendemos a forma que o Senhor fez com Bonhoeffer, nem com Atmani, nem com os irmãos hoje da Janela 1040, nem com Jim Elliot. Não entendemos como o Senhor age, Senhor, mas entendemos que as suas mãos estão orquestrando a história, que a história não está nas mãos humanas, nem no diabo que está movendo nada. Nós cremos que Deus é soberano, está movendo a história da igreja, está movendo a história da nossa vida, da nossa família, da vida da igreja, do mundo, até a guerra de Israel com o Irã, é tuas mãos que estão sobre eles. Não há nada neste universo que as mãos do Senhor não estejam controlando. Por isso, nessa manhã, nós declaramos, prostrados diante de Ti, reina sobre nós. Reina hoje, Senhor. Reina com todo o seu poder e sua glória e suas mãos poderosas, suas mãos que nos subjugam, suas mãos que nos humilham, suas mãos que às vezes nos prostra e às vezes nós não entendemos, Senhor. Mas nós declaramos reina, Senhor. Reina sobre nós. Governa os irmãos de Miguel Pereira. Governa os irmãos aqui. Que a boa mão do Senhor nos guie, Senhor. Como tem nos guiado nesses 1 ano, Senhor. Ó, e vimos a sua mão sobre nós. E descansamos sobre ela, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus que oramos, Senhor. Amém.